Isaías capítulo 53. Em Isaías capítulo 53, leremos o versículo 5. Isaías 53, versículo 5. Diz assim: mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos curados. Pai, revela a tua palavra, Jesus, aos nossos corações. Jesus, tira todo empecilho, Deus, tudo aquilo que nos atrapalhe nessa noite, caia por terra em nome de Jesus. Nós queremos estar receptivos à tua palavra. Deus, que a tua palavra possa alcançar os corações de teus filhos essa noite, ser compreendida e produzir frutos de vida em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje um culto de ceia, todo primeiro domingo de cada mês, é um dia que nós escolhemos para cear ao Senhor. Biblicamente, essa ceia não tem um dia específico, mas é em um consenso na maioria das igrejas de fazê-la no primeiro domingo de cada mês. É uma tradição, mas biblicamente não se faz menção sobre a quantidade de vezes que é necessário se cear, né, o dia específico, mas todas as igrejas, a maioria delas, escolhem o primeiro domingo de cada mês. E hoje não será diferente. Hoje nós estaremos nos unindo a milhares de outros irmãos em Cristo, que estarão também, da mesma forma, ceando ao Senhor. Cear ao Senhor é um ato de amor, um ato de fé e um ato, acima de tudo, de reconhecimento do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Do reconhecimento que, se não fosse o Senhor Jesus, nós estaríamos perdidos. Que se não fosse o sacrifício do Senhor naquela cruz, quem seríamos nós? A ceia é um memorial daquilo que o Senhor fez por mim e por você. E hoje nós temos a oportunidade de estarmos aqui para cear com a igreja, com os nossos irmãos em Cristo Jesus. E, queridos, a ceia nos remete diretamente ao sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E falar sobre o sacrifício de Jesus, nós precisamos salientar que este sacrifício não foi algo acidental, não foi algo involuntário. O sacrifício de Jesus naquela cruz não foi algo que ocorreu, não foi uma fatalidade ou algo do tipo. O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário foi algo feito por amor a mim e a você. O sacrifício de Jesus foi algo planejado, algo pensado pelo próprio Deus, para que houvesse em mim e em você a salvação, a redenção e a justificação através do sangue de Cristo que foi vertido naquela cruz. Então, queridos, para muitos, alguns historiadores, alguns estudiosos acreditam que a morte de Jesus na cruz, daquela maneira, de forma tão cruel, foi uma fatalidade. Ele não merecia isso, ele não merecia passar por isso. Alguns dizem que Jesus foi um grande profeta, um grande sábio, que foi perseguido pelos religiosos, mas a grande verdade é que Jesus veio a essa terra cumprir um plano da salvação. E certa feita, quando Jesus estava falando essas coisas aos discípulos, Pedro chega para ele e diz: não, Jesus, mas o Senhor não precisa passar por isso. Nós te conhecemos, o Senhor tem poder para, não passar por essa situação. Jesus olha para Pedro e diz: aparta-te de mim, Satanás. Porque aquelas palavras estavam tentando introduzir no coração do Senhor que ele não precisava pagar o preço por mim e por você. Mas sabe, queridos, quando o homem original pecou, quando nós caímos lá atrás, a aliança que havia entre nós e o Senhor foi quebrada. E com o passar do tempo, das gerações, dos patriarcas, e tudo aconteceu, onde culminou na vinda de Jesus, para morrer naquela cruz,
para se entregar o seu corpo em sacrifício vivo, puro e agradável ao Senhor, por mim e por você. Quantos compreendem essa palavra? Diga amém. Diga glória a Deus. Não foi algo que não foi pensado ou planejado, não, muito pelo contrário. Jesus sabia qual era a sua missão e foi até o fim. Foi até as últimas consequências por mim, por você, pela sua casa, pelos seus filhos, por toda a humanidade. E Jesus, quando caminhou, queridos, a sua morte, o seu nascimento, a sua trajetória, todo ele está narrado na Bíblia e tudo nos inspira. Tudo nos inspira a parecer com Jesus, a tomar as mesmas atitudes que Jesus tomava, as atitudes de amor, de cuidado, de entrega uns pelos outros. Mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia também no livro de João, capítulo 13, no versículo 34. João, capítulo 13, do versículo 34. E de todos esses ensinamentos e mandamentos do Senhor, nessa noite eu gostaria de salientar um com os irmãos. No livro de João, no capítulo 13, no versículo 34, o próprio Jesus disse: um novo mandamento dou a vocês. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. De tudo aquilo que o Senhor nos ensinou e nos motivou a fazer enquanto seguidores de Cristo, eu gostaria de salientar isto, que foi um mandamento que o próprio Jesus instituiu. Amem-se uns aos outros, como eu amei a vocês. E ele continua dizendo, ele diz, olha, porque se vocês amarem uns aos outros, como eu amei a vocês, todos saberão que vocês são meus discípulos. Sabe, queridos, o quão difícil é para nós seguir este mandamento. Isso que o Senhor nos orienta, nos aconselha, nos recomenda, este mandamento do Senhor Jesus. Porque a Bíblia diz, e ela é clara, que nos últimos dias o amor de muitos se esfriarão. E nós temos visto isto com muita clareza. Nós temos visto isso de forma muito evidente, muito clara nos dias de hoje. Pessoas que não conseguem amar mais aquele que ombreia com ele, aquele que caminha com ele todos os dias. Pessoas, homens, mulheres, assim como eu e você, que não conseguem exercer amor ou compaixão, muitas vezes, por aquele que caiu, aquele que está caído, aquele que está no lamaçal do pecado. Eu já contei esse testemunho para os irmãos algumas vezes, logo quando eu iniciei no pastoreio, num cenário muito complicado, em meio a uma grande pandemia. Eu estava dirigindo meu carro e eu parei no semáforo ali, perto da rodoviária, e eu tomei uma atitude que eu acredito que muitos dos irmãos já tomaram. Quando eu parei naquele semáforo, se aproximou, começou a vir, e eu observei ele de longe, começou a se aproximar de mim um homem, um mendigo, um pedinte, um homem que estava com a perna numa situação deplorável. Ele fedia muito. E ele se aproximou de mim para pedir um dinheiro, uma esmola, alguma coisa. E eu, naquele momento, no instinto natural, fechei os meus vidros. E quando ele bateu no vidro, depois ele foi embora. E 1 ou 2 quadras depois, o Senhor falou no meu coração. Ele falou no meu coração: qual que é a sua diferença? A diferença entre você e aquele homem. Porque eu paguei o sangue, o meu sangue foi para pagar os pecados dele também. O meu sacrifício na cruz do Calvário foi para alcançar ele também. A diferença é que você aceitou e conheceu Jesus muito cedo, ele ainda não. Sabe, queridos, a diferença entre mim, entre você e aqueles que estão perdidos lá no mundo é apenas a entrega, o coração verdadeiramente sedento pelo Senhor.
Mas não quer dizer que nós mereçamos algo a mais do que eles merecem. Não quer dizer que por a pessoa estar à margem da sociedade, muitas vezes, o sangue de Cristo também não foi pago por ela. Sabe, nós andamos por aí, queridos, muitas vezes, e muitos de nós têm a atitude que eu tive, de fechar o vidro ou de fingir que não vi, ou de fingir que aquilo não aconteceu comigo, ou de fingir que naquele momento eu não vi um homem ou uma mulher preso nas garras de Satanás, carecendo muito de uma palavra, carecendo muito ser achado e encontrado novamente. E queridos, o Senhor disse: olha, um novo mandamento eu dou a vocês, amem-se uns aos outros, como eu os amei. Porque fazendo isso, todos saberão que vocês são meus discípulos. E muitas vezes nós não conseguimos fazer isso com os que estão lá fora, mas muitas vezes nós também não conseguimos fazer isso com os que estão dentro de casa, com aquele que está sentado do nosso lado. Muitas vezes nós não conseguimos fazer isso, queridos, com quem está dentro do nosso lar, literalmente. Não conseguimos compreender que muitas vezes um filho, uma filha, um marido, uma esposa está preso, cativo pelas garras do diabo, não consegue se soltar. E muitas vezes nós dizemos: pastor, esse aí não tem jeito mais. Esse aí eu nem vou orar mais, esse aí não tem mais jeito. Deixa eu te falar uma coisa, queridos, tem jeito sim. Porque o sangue de Jesus vertido naquela cruz pode alcançá-lo. Porque o sangue de Jesus vertido naquela cruz, se ele abrir o coração e deixar Jesus entrar, muitas vezes nós desistimos fácil demais. Muitas vezes nós não conseguimos, em um ambiente como este em que nós vamos cear, não conseguimos olhar nos olhos dos nossos irmãos em Cristo. Muitas vezes nós não conseguimos, com sinceridade de coração, olhar nos olhos do irmão e falar: meu querido, eu te amo em Cristo Jesus. Porque o sangue de Cristo nos uniu. Porque o sangue de Cristo nos une. Porque nós somos um em Cristo Jesus. Muitas vezes nós não conseguimos, porque estamos vazios demais, frios demais. Muitas vezes dentro da igreja, quando nós dizemos: queridos irmãos, vamos cuidar da obra do Senhor, vamos cuidar, vamos zelar da casa do Senhor, vamos lavar umas cadeiras, vamos lavar alguns banheiros. Muitas vezes nós observamos no grupo da igreja as fotos dos irmãos chegando, e a gente olha e fala: não vou não, o sol está quente demais, deixa os irmãos lá que eles vão dar conta. Muitas vezes, quando nós mobilizamos algum evento de evangelização, mesmo sem conseguindo ir, nós fazemos questão de não participar. O Senhor diz: mais um mandamento, um novo mandamento eu dou a vocês: amem uns aos outros, como eu os amei. Isso foi mandamento do próprio Jesus para mim e para você. E nessa noite o Senhor pediu para que nós trouxéssemos a reflexão de como está o nosso coração, de como está o nosso amor pelo próximo. Será que nós conseguimos estender as mãos? Ou será que muitas vezes é mais fácil virar o rosto, ignorar e ir para casa? Será que nós conseguimos estender as mãos e amar como o Senhor disse que deveríamos amar? Cuidar como o Senhor disse que deveriam cuidar? E o Senhor Jesus completa, ele diz: porque fazendo isso, todos saberão que vocês são meus discípulos. Queridos, o que eu trago à reflexão essa noite é que nós vamos partir do momento da ceia daqui a pouco. Mas o momento da ceia remete ao sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, remete ao sangue de Cristo, aquele que limpa, purifica, restaura. E muitas vezes nós que vamos ceiar aqui, achamos e reconhecemos quem somos, reconhecemos que outrora estávamos perdidos, jogados, esquecidos, e o Senhor nos alcançou.
Mas muitas vezes esquecemos que o Senhor conta comigo e com você para que sejamos instrumentos nas mãos dele, para que possamos ganhar outras pessoas. Onde está o amor? Onde está o fogo? Onde está a paixão por vidas? Paixão que nos move a sair do nosso local de conforto e ir tentar ganhar mais um, tentar pregar a palavra para mais uma pessoa. Onde está o amor em Cristo que nos motiva a insistir em oração por alguém, a pagar o preço de novo, de novo, de novo e de novo, se preciso for? Nessa noite, queridos, nós devemos compreender que nós vamos ceiar. E isso é uma bênção do Senhor, amém, queridos? Mas o Senhor conta comigo e conta com você, para continuarmos caminhando, pregando e cuidando de pessoas, porque foi para isso que nós fomos chamados. Quem está compreendendo, diga amém. Ninguém está acima do outro, somos um corpo. A ceia é um convite à unidade, porque senão, queridos, todos nós podíamos fazer isso nas nossas casas. Todos nós podíamos fazer isso com a nossa família apenas. Mas a ceia é um convite à unidade em Cristo Jesus. A ceia representa isso, união, unidade. Representa que eu e você, sem Cristo, não somos nada e ninguém. Representa que a única diferença entre mim e vocês é que eu tenho um chamado de pregar a palavra, mas talvez o Senhor te chamou para outra coisa, o Senhor chamou o outro para outra coisa, mas todos que aqui estão, já fomos encontrados pelo Senhor e somos irmãos em Cristo Jesus. De modo, queridos, que não é cabível eu ver o meu irmão, muitas vezes em uma situação difícil, de pecado, e não sentir no meu coração compaixão por aquela alma, compaixão por aquela vida. Sabe, queridos, uma vez eu estava viajando e eu também já contei isso aqui, mas faz tempo. E uma viagem, eu não me lembro onde foi, se foi, eu sei que era na praia. Eu olhei assim e tinha uma menina colando um monte de cartaz, em todo o muro, tudo parada de ônibus, ela estava colando um monte de cartaz. E aí ela estava ali com mais umas 2 ou 3 pessoas. A Varla estava brincando com as crianças na beira da praia, eu estava ali no restaurante observando aquilo. E ela chegou para mim e disse: olha, moço, por um acaso você não viu passar por aqui um cachorrinho hoje pela manhã? Eu disse: não, querido, eu estou aqui há pouco tempo. E aquela menina disse para mim: não, porque esse cachorro é da minha mãe e ela está desesperada para encontrar esse animal. Ela nem conseguiu vir conosco porque ela está desolada lá em casa, porque perdeu o animalzinho. E eu disse a ela: olha, não vi, mas se souber, está ali o telefone e certamente a gente diz alguma coisa. E aquilo, queridos, me despertou dentro do coração. E não há mal algum em cuidarmos dos animais. Se você tem um animal, você cuide bem dele, senão não tenha. Mas o que me questiona, o que me incomodou foi a abordagem daquela jovem. Ela disse que a mãe estava completamente desolada e desesperada, ao ponto de não conseguir sair de casa por causa do animal. Eu falei: ah, queridos, Deus falou no meu coração, quão bom seria se as pessoas ficassem da mesma forma, desesperada por uma alma e uma vida que se perde. Quão bom seria se as pessoas ficassem desesperadas ao ponto de não saírem de casa, dobrar os joelhos e buscar uma resposta do Senhor por um filho que muitas vezes se perdeu nas drogas, por alguém que muitas vezes está caminhando a passos largos para o inferno. Não há problema nenhum em nós amarmos os animais, mas o problema maior é quando o nosso amor pelas pessoas não existe mais. É quando as pessoas que nos rodeiam não fazem mais sentido para nós.
É quando o irmão que congrega junto conosco, aquele que ombreia, que caminha junto conosco, que pega no arado conosco, aquele que passa por uma dificuldade, nós só conseguimos dizer: Deus vai te abençoar. Mas aquilo não nos incomoda ao ponto que incomoda algumas pessoas, ao ponto de ficarem desesperadas por perder um animal, por perder um objeto, por perder alguma coisa. Essa noite eu sei que essa palavra é dura, e é dura porque falou comigo, mas nós vamos cear daqui a pouco. E o Jesus, quando ele disse isso, ele disse poucos instantes antes de ser levado para o sacrifício. Ele não disse isso no início do seu ministério, não, ele disse isso um pouco antes de ser levado, de o seu sangue ser vertido naquela cruz do Calvário. E eu repito, ele disse: um novo mandamento dou a vocês, amem uns aos outros, assim como eu os amei, porque com isso todos saberão que vocês são meus discípulos. Sabe, queridos, que a partir de hoje os nossos olhos olhem para os nossos irmãos com compaixão, que nós tenhamos um entendimento de que talvez se o irmão pisou na bola com você, é porque ele não é perfeito. Se o irmão passou e não te cumprimentou, é porque talvez realmente ele não te viu. Sabe, queridos, não vamos deixar as pequenas coisas muitas vezes romper o nosso relacionamento com Cristo. Não vamos deixar que as pequenas coisas nos afastem do Senhor, nos esfriem o coração, a tal ponto de nós nos desesperarmos por qualquer outra coisa, menos pelas pessoas. Deixa eu te falar uma coisa, tem um montão de gente aí fora, agora, preso nas garras do diabo, mas eu e você não, nós estamos aqui. Mas o Senhor conta comigo e com você para levar a palavra, para alcançar, para amar, para cuidar, para pagar o preço, para orar. Porque foi para isso que eu e você fomos chamados e resgatados pelo Senhor. Foi para isso que o Senhor nos chamou, queridos. Igreja é uma bênção. Igreja é uma bênção, nossos irmãos, vocês são uma bênção. Mas nós não somos apenas uma comunidade de pessoas, um grupo de relacionamento, não. O Senhor espera que nós sejamos flecha na mão dEle. O Senhor espera que nós façamos a diferença neste bairro, nesta rua, naqueles que nos rodeiam. O Senhor espera de mim uma atitude de ir e levar o Evangelho a qualquer hora e em qualquer lugar, queridos. É muito bom estar com os irmãos. É muito bom ver os irmãos aqui nessa noite. É muito bom congregar com os irmãos. Quando nós dizemos abraço irmão, é bom. Mas melhor ainda é ganhar uma alma para Cristo. Porque o Senhor diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. E nós vamos ceiar hoje. Tem todo sentido porque hoje é ceia. Hoje é o sangue de Cristo que nos lavou, nos justificou. E isso foi por nós, mas foi para toda a humanidade, que sejamos instrumentos nas mãos do Senhor, para cumprir o propósito do Senhor, para levar o Evangelho do Senhor a tempo e fora de tempo, queridos. Mas muitas vezes nós achamos que isso é ofício do pastor. Não, isso é ofício do evangelista. Não, isso é o ministério de louvor que não vai mais para a praça adorar o Senhor. Não, isso é fulano. Não, o Senhor confiou isso a mim e a você, queridos. Por onde nós andarmos, que o Senhor prepare no meu e no seu coração uma palavra para entregar para alguém. Que o Senhor prepare no meu e no seu coração amor por vidas, amor por almas. Muitas vezes darão trabalho, darão. Mas o sangue de Cristo vertido naquela cruz foi por ele também. Foi por aquela família também. Que nós saiamos daqui nessa noite com isso no nosso coração, queridos. Nós vamos cear daqui a pouco e nós devemos agradecer ao Senhor. Nessa noite eu não tenho palavras a não ser agradecer o Senhor por tudo que Ele fez na minha vida, por tudo que Ele faz na vida dos irmãos. Mas que nós saímos daqui nessa noite motivados a pagar o preço por alguém, a buscar de novo, a orar de novo, a convidar para vir de novo, de novo e de novo. Porque o Senhor espera isso de mim e de você.
O sacrifício do Senhor está aí, ele foi feito há mais de 2000 anos, e isso justifica todos nós. Mas que isso não nos traga comodismo, muito pelo contrário, que isso nos inspire e gere dentro de nós amor por pessoas, por vidas, por almas, porque desta forma nós seremos reconhecidos como aqueles que seguem a Cristo. Dessa forma nós seremos vistos como aqueles que seguem verdadeiramente o Senhor Jesus. Quantos estão crendo nisso? Diga amém. Quando nós falamos de amor, nós vemos em Efésios capítulo 5, versículo 25, diz assim: porque Cristo amou tanto a igreja, e a si mesmo por ela se entregou. Amar a Cristo e amar o sacrifício de Cristo, nós precisamos também amar o corpo de Cristo, que é a igreja. Sabe, queridos, a igreja não é essas 4 paredes, não. A igreja é um grupo de pessoas reunidos para adorar o nome do Senhor, seja entre 4 paredes, seja a céu aberto, seja em qualquer lugar. A igreja é composta por pessoas. E como nós dizemos que amamos a Cristo, se não amamos o corpo de Cristo, que é a igreja? E querido, se o Senhor te plantou neste lugar, ou recentemente, ou há muito tempo atrás, ame este lugar, o corpo do Senhor que habita neste lugar. Sabe, queridos, isso me preocupa muito, porque quando a igreja vai crescendo, e só pela misericórdia do Senhor, eu oro ao Senhor e digo: Senhor, que isso não seja um inchaço, não. Que isso seja um crescimento de pessoas que amam este lugar, porque aqui reúnem-se pessoas para buscar ao Senhor. Nós somos parte do corpo de Cristo aqui neste lugar, queridos. Sabe, muita gente, eu dizia isso com alguns irmãos essa semana, tem por costume de, porque na Batista é assim, na Assembleia eu não concordo muito, nas neopentecostais então, aí que eu não concordo mesmo. Devemos ter muito cuidado, queridos, porque se o lugar que você está apontando, repreendendo muitas vezes, mas se lá eles pregam o verdadeiro evangelho de Cristo, a verdadeira palavra do Senhor, também são nossos irmãos em Cristo. Devemos ter muito cuidado com a síndrome, sabe, do alecrim dourado. Não, se não for assim, está errado. Se não for daquela forma, está errado. Quem foi que falou que Jesus veio por uma denominação A ou B? Quem foi que falou que Jesus veio só para os batistas? Só para os assembleianos? E não é todo pastor que fala isso, mas eu tenho coragem de falar. Nós pertencemos ao corpo do Senhor. E assim como nós, tem muita gente por aí pregando a verdadeira palavra do Senhor. São também nossos irmãos em Cristo. Por que eu falo isso, querido? Porque muitas vezes entre os irmãos de denominação A ou B ficam se degladiando. Muitas vezes o ímpio vê isso lá de fora, aquele que não aceitou Jesus ainda, e fala: está vendo? Eles mesmos não se entendem. Eles mesmos não sabem para onde vai. Se prega a palavra do Senhor, verdadeiramente, são nossos irmãos em Cristo Jesus, devemos amar. Mas se usa saia lá embaixo, se não usa, se corta o cabelo, se não corta, tudo bem, não tem problema. São coisas que estão na Bíblia, queridos, não precisa fazer mais, mas já que eles fazem, amém. Mas são nossos irmãos em Cristo, porque muitas vezes nós nos individualizamos muito dentro das 4 paredes a qual nós pertencemos, e esquecemos que lá fora tem um exército que o Senhor tem levantado de irmãos em Cristo Jesus. Devemos nos unir a eles e pregar o evangelho, porque tem muita gente aí precisando ser salva pelo Senhor. Sabe, queridos, vamos parar de falar mal dos outros, dos nossos irmãos que estão aqui dentro, dos nossos irmãos que estão lá fora. Vamos nos unir e falar: meu querido, como é que eu e você podemos fazer para ganhar alguém para Jesus? Como é que eu e você podemos fazer para ganhar mais uma vida para Cristo? Sabe, queridos, porque tem irmãos nossos em Cristo Jesus que fazem coisas que eu e você não temos coragem de fazer. Outro dia eu passei ali na rodoviária e vi o irmão, era o irmão e mais 2 irmãs.
com a caixa de som amplificada, aquela Watson C1500, já, aquela boa para chiar mesmo. Muitas vezes o Senhor levanta homens e mulheres para fazer aquilo que eu e você não tem coragem de fazer. E muitas vezes nós passamos e damos risada. Ah, tá vendo? Não, lá na minha igreja não tem um som desse não. Lá na minha igreja o som é bom. Lá na minha igreja é isso, é aquilo. Que nós passamos e digamos, querido, paz do Senhor, que Deus te sustente nessa obra, irmão meu em Cristo Jesus. Sabe, queridos, hoje nós vamos cear. E o sangue de Cristo nos une. O que nos liga, o que une a mim e você não é o nosso sangue terreno. O que me une aqui em sangue mesmo, físico, é eu, meus filhos, o meu irmão. Mas o que une todos nós aqui em comum é o sangue de Cristo que foi vertido na cruz do Calvário. De modo que hoje eu posso olhar para você com sinceridade e dizer: você é meu irmão em Cristo Jesus. Você é minha irmã em Cristo Jesus, de modo que a sua alegria é a minha alegria, a sua tristeza também é minha, e nós vamos vencer juntos pelo poder do nome do Senhor Jesus. Vamos continuar caminhando, queridos. Vamos continuar amando a presença do Senhor, amando os nossos irmãos em Cristo, e amando o lugar que o Senhor nos plantou aqui, em nome de Jesus. Olha para esse irmão e fala: eu te amo em Cristo Jesus, querido. Fale com sinceridade. O sangue de Jesus nos une nessa noite. Que nessa noite a mesa do Senhor está posta, a ceia do Senhor está aqui. Mas que nós venhamos lembrar nessa noite da cruz de Cristo em primeiro lugar, do sacrifício que foi vertido naquela cruz. Que nós venhamos lembrar do mandamento do Senhor, que devemos amar uns aos outros, porque desta maneira seremos reconhecidos como servos do Senhor. Que nós venhamos valorizar a nossa igreja, o local, o corpo de Cristo, onde o Senhor nos plantou. E que nós possamos nessa noite, se preciso for, liberar o perdão. Sabe, queridos, eu disse há pouco tempo atrás, tem muita gente que caminha, e isso já ocorreu na minha família. Tem muita gente que caminha a vida inteira carregando uma mágoa, uma dor, um sofrimento. Tem muita gente que caminha e, porque foi ferido no decorrer do caminho, não consegue romper, não consegue avançar, porque não consegue liberar o perdão genuinamente. Que nessa noite a mesa do Senhor está posta e nós possamos liberar o perdão. Porque quando nós perdoamos, quem é livre somos nós. Ah, pastor, mas o autor não fui eu, o agressor não importa. Liberte-se disso, perdoe e continue a caminhada com o Senhor Jesus nessa noite. Eu queria que vocês colocassem de pé em nome de Jesus.